cadê você? Tô aqui. Tá chegando. Entrou? Tá entrando. Estamos entrando. Boa noite, tudo bom? Tudo, e você, Dan? Tudo jóia. Mais uma noite para a gente poder falar dos nossos adolescentes, né, Vá? Ai, delícia, adoro. Você sabe que esse tema de hoje é um tema muito... gerou muito cochicho nas caixinhas de perguntas. Por quê? Que legal. Porque a desobediência dos filhos tiram a mãe do sério, tiram o pai do sério. Então, vai ser muito bacana a gente poder falar sobre desobediência, porque a postura do pai e da mãe é influenciada diretamente, né, Vá? Claro. Claro que o adolescente, ele sabe também aonde ele testa e o que ele faz, né, Dani? A gente costuma falar, coitadinho. Não, ele sabe muito bem o que faz, né? Então, muitas e muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? E perde a paciência. Acho que esse é o X da questão. Eu acho que essa impotência que a gente acaba vivendo por conta da desobediência faz a gente perder muitas vezes o controle, né? Então, eu vou mandar aqui as falas das pessoas das caixinhas para a gente podendo responder e falando sobre os temas que eles disseram. A pergunta que eu pus foi: o que é que você sente quando o adolescente que tem perto de você não te obedece? A resposta, quase 90% foi raiva. Então, é raiva, muita raiva, sinto raiva, tenho vontade de bater porque eu estou com raiva. A raiva foi recorrente. E aí, uma das falas que eu achei interessante foi: é o enfrentamento que me cansa. Daí ela diz, vai fazer, e ele diz, não vou. Vem aqui, ele diz, não vou. Ou senão ele vem, fica olhando para a cara da mãe, do pai, como se nada fosse. E isso tira do sério. Então, Vá, é esse enfrentamento, muitas vezes, que a gente sai do sério, que a gente descontrola, a gente como pais, né? Ou como pessoas que estão ao lado de adolescentes, porque eu tenho uma amiga que não tem filhos, e ela respondeu por conta de sobrinhos. Claro. Então, afeta imediatamente o que a gente está vivendo, né, Vá? Sim. Sabe o que acontece, Dan? É natural da adolescência o adolescente enfrentar o adulto, né? Vamos dizer assim, e testar os limites dele, até onde ele pode ir, até onde ele tá conseguindo ir. Agora, a questão, claro, que cansa, irrita, dá raiva, você fica louca da vida para não falar outra coisa, né? Isso. Mas eu acho que, assim, os pais precisam fazer com que os filhos o obedeçam. Né? Os filhos precisam obedecer os pais. Daí você fala assim, tá, mas como que eu vou fazer isso? Né? E claro, a adolescência é aquela etapa onde eles estão enfrentando o mundo, eles estão saindo daquela posição de obedece, calo. Muitas vezes o mundo não é uma obediência, né? Via de regra não é uma obediência. Isso. E daí eles estão começando... E essa energia, que eles não nos ouçam, mas essa energia de enfrentamento, até um certo limite, é saudável. Porque é esse quantum de energia que eles têm que vão levá-los para o mundo, para poder enfrentar, para poder agir, para poder fazer. Né, filho, você tem que ser mais proativo. Então, é essa energia que os faz viver isso. Senão fica aquele adolescente também que não faz nada. Isso. Vai para o outro extremo, né? Aquele adolescente que se torna o adulto que não cresce. E fica o adulto que não tem força para ir para a vida. Você sabe que você falou uma coisa bem interessante, Vá?
que é uma fase onde eles precisam ver quais são os limites, até onde eles podem ir com os próprios limites. Porque é uma fase de reconhecimento do que postura eu posso tomar. Mas também é uma forma de conhecer os limites dos pais, até onde eu posso ir com os meus pais. E muitas vezes é desafiador demais os dois. Porque o filho está numa fase de... Gente, eu não estou falando que é fácil, eu não estou romantizando essa fase, porque não é romântica. E não é fácil. Não é fácil, é desafiador demais. A gente também não sabe como se comportar. Tô bronca, calma, eu tenho que ter paciência. É uma fase de entendimento dos dois lados. E que não é fácil para os dois. Só que o adulto tem um pacote junto, né? Não é só o filho, não é só o enfrentamento do filho. Tem tudo o que vem com isso. É o trabalho, é a casa, são os relacionamentos, são os filhos. É um pacote que o adulto já vem. Então, para o adulto, potencializa talvez esse descontrole, muitas vezes, porque é o que faltava para poder tirar de sério. E é muito complicado a gente lidar com isso, né, Vá? Sabe o que acontece também, Dani? Às vezes, pelo dia a dia, pelo cansaço, por tudo que você tem que fazer, você acaba também deixando para lá. Você pede uma coisa, não faz, daí você manda, daí não faz, você fala, deixa eu fazer logo, porque já está enchendo meu saco, sabe? Já estou de saco cheio, vou fazer eu de uma vez, e acaba fazendo 1, 2, 3 vezes. Só que com isso você vai perdendo, sem você perceber, você vai perdendo o controle. É porque o efeito cumulativo, né, Vá? É uma vez que não faz, é outra vez que finge, é outra vez que enfrenta, e que você também não vai se colocando, não vai dando os limites que são necessários, e adolescente e criança perdem limites. Até esse teste que eles fazem é para poder entender os limites. É uma fase de aprendizado também para eles. E sabe o que acontece, Dé? Quando a gente está dando esses limites, quando a gente está ensinando até onde eles podem ir, eles também se tornam adultos que sabem lidar com o chefe, que sabem lidar com autoridade lá na frente. Por quê? Porque tiveram essa base aqui atrás. E você sabe que eu sempre bato nessa tecla, porque quando o adolescente e a criança têm limites, eles se sentem seguros. A criança que não tem limite, ela não sabe em que terreno, até onde ela pode ir, não é só dentro de casa. A gente vai do micro para o macro, como você falou. Eu sempre digo, o que acontece dentro de casa, você vai fazer fora. Com certeza. Se você não tem limite dentro de casa, você não vai saber onde é o limite com amigo, com bebida, com balada, com tanta coisa que esse mundo oferece para essa moçada. Se você não escuta não, você não sabe dizer não. Isso. Exatamente. Você sabe, Dé, que eu tenho... É tão louco, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa agência. E aí, por um acaso, o sobrinho dela entrou nessa agência como estagiário. E eles moravam perto. Só que ela já tinha um cargo mais alto dentro da agência, já estava lá há bastante tempo e ele era estagiário. E ela tinha umas regalias, ela chegava mais tarde, porque ela também saía mais tarde. Mas, enfim. E aí, muitas vezes, ele aparecia e falava, e aí, vamos? Ela falava assim, mas você ainda não foi? Ele, não, vou aproveitar a carona com você. Quer dizer, ele chegava lá na hora que ela chegava, ele estava de estagiário. Dava o horário dele, ele virava as costas e ela ficava, às vezes, até muito mais, mesmo porque ela tinha chegado tarde, enfim. E aí a questão dele com o trabalho era, eu chego a hora que eu quero, eu vou embora a hora que eu quero, e assim, era uma super agência. Que se ele fosse contratado, putz, a carreira dele estava bem boa. O que aconteceu? Ele não foi contratado. Porque ele chegava a hora que ele queria, ele ia embora a hora que ele queria. Porque faz trabalho dentro de casa. Muito provavelmente era dinâmica de dentro de casa.
e que a gente projeta fora o que a gente vive dentro, não tem história, né? Agora, tem uma mãe aqui que pede socorro no que eu faço. Por quê? Ela diz que sente muita raiva quando há essa desobediência. Uma outra mãe diz que fica inconformada, que não sabe o que fazer, e a criança é pequena. E uma outra pessoa diz, estão querendo me desafiar o tempo inteiro. Eu sinto que eles querem ver até onde eles podem ir. E é exatamente isso. Só que esse desafio, às vezes, a gente não consegue, dentro do que a gente está vivendo, a gente não consegue, eu brinco, pegar o drone e olhar de cima, porque a gente está nesse emaranhado, nesse rosto. Mas Perdão. Não, pode falar. Mas sabe o que acontece? Os pais precisam fazer, principalmente quando os filhos são pequenos, os filhos obedecerem. Isso. Eu sou dessa opinião a vida toda. Tem que obedecer por conta de ordem dentro do sistema familiar. Eles têm que entender desde sempre quem é grande e quem é pequeno. Eles têm que saber desde sempre a hereditariedade, a hierarquia dentro do sistema. Isso é importante para a saúde mental desse adolescente, dessa criança. Eles precisam saber. Mas sabe o que acontece? Dá tanto trabalho o tempo todo ficar fazendo isso e falando isso. E, sabe, quando a criança, ainda mais quando ela dá aquele show, você tem vontade de falar, você está brincando comigo? Que você acaba desistindo. E ela não desiste. E eu acho ela vai ganhando. Isso, porque o adolescente não vai desistir. O adulto desiste porque está cansado por conta do pacote todo do dia, da semana, do mês, do ano, do efeito cumulativo que está vivendo. O adolescente está ali fresquinho, aprendendo. Para ele não tem essa carga toda. E aí, a hora que essa mãe e esse pai desistem, porque é aquilo, né, Vá? Criar filho é muito diferente do que educar um filho. E a educação é maravilhosa. A educação, a gente vive muita insegurança de não saber exatamente o que é o certo e o que é o errado. É tentativa, acerto e erro o tempo todo. E não tem uma fórmula mágica. Mas o que há que se entender é que, para haver um equilíbrio nessas relações, um equilíbrio, uma saúde mental para mãe e para filhos, ou para tios e filhos, seja a relação que for com o adolescente, esse adolescente tem que obedecer. Você sabe, Dan, que uma vez eu estava assistindo uma sessão, estava fazendo a formação de terapia familiar, né, sistêmica, e tem um barulhinho fazendo pipi. Está dando eco, eu só estou com um volume. Eu também. Acho Parou. Que é o meu. Você sabe que eu estava na sessão, e aí era a família toda, e tinha uma das crianças, eram bem menores, né? E aí a criança começou, não lembro o que aconteceu, a criança começou a dar um chilique e a mãe ficou paralisada. O terapeuta virou e falou assim, faça parar. E a mãe fazia as coisas e a criança não parava, e dava chilique. Ele olhava para a cara da mãe e falava assim, desse jeito não está sendo eficiente, faça de outro jeito. E aí a mãe tentava, e ele falava, não está sendo eficiente, mude o jeito. Quer dizer, o que ele estava querendo dizer com isso? Você vai ter que fazer esse filho parar. Não importa de que jeito você vai fazer isso. Então, a mãe também, e o pai, claro, vão ter que fazer coisas para conseguir fazer esse filho parar. Agora, alternativas, né? Agora, a partir do momento... Porque não tem uma regra. Quando se jogar no chão, faça isso. Não. Só que, nessa hora, pai e mãe tem que estar fechados. Com certeza. Que, aliás, foi uma coisa interessante que a gente estava conversando na semana passada, e uma das pessoas que estavam com a gente falou exatamente sobre isso. Eu sou dura e meu marido vai lá e passa a mão. Então, eu acho que é exatamente isso. O casal tem que estar fechado para poder entender qual é a direção que nós vamos dar. E não importa se está casado, se está na mesma casa, se morando juntos, não importa.
Não. E aí que a gente tem que entender que os adultos precisam também de muito direcionamento, né, Vá? Porque é importante eles entenderem que essa junção, esse fechamento entre eles é para o filho, não é por eles. E por consequência é por eles, né? Quando eu vejo o casal separado que está brigando demais, eu falo, puta, coitado dessas crianças, porque quem vai pagar são eles. Sempre. Sempre. E o filho tem um amor tão fiel a esses pais. O filho tem uma lealdade tão grande a esses pais, que muitas vezes, vendo essa briga dentro de casa, ele se alia a um e fica muito triste de ter que se afastar do outro. E aí mas ele só se alia a um, Dani, porque esse um também fez aliança com esse filho. Claro que sim. E não fez aliança com a esposa ou com o marido. Claro que sim. A partir do momento... E daí coloca essa criança no lugar desse marido ou dessa esposa. Onde o que acontece? Uma inversão de papéis dentro do sistema familiar. Onde a criança acaba ocupando o lugar de um adulto. Isso. E aí a pessoa que não está aliada a esse filho vai entrar em embate. Porque, de alguma forma, ele está aqui protegendo o outro. Só que isso é pesado demais para a criança. Ou a criança fica no meio da relação, segurando duas bandejas que não são dele. Não é o lugar dele. Então, a gente tem muitas situações importantes para se olhar. Qual é o lugar que esse filho está ocupando dentro desse sistema? Só que o que acontece? Quando um filho não obedece, ele se torna o paciente identificado, ele se torna o PI. E aí esses pais não olham para eles. Eles olham para a criança. Ele é o problema. Ele é o que está causando, ele é o culpado. Em vez de ver que aquela criança está dentro daquele sistema e está dando trabalho, olha para esse casal, não importa se esse casal separado ou junto, não importa. Para e olha para esse casal. Faz um diagnóstico nesse casal. Aí sim você pode olhar para essa criança. Mas a gente sempre vai achar um diagnóstico quando às vezes os pais querem, eu quero fazer terapia, levar meu filho para terapia. Quantos anos? Tem 7, 6, 7. Eu olho e falo assim, olha, eu posso falar uma coisa? Não é ele que tem que ir para terapia. Exatamente. É sempre a gente. Você sabe que até me questionaram esses dias, dizendo, porque a gente vai aplicar o Caminhos daqui a pouco, né? Eu ia responder para essa mãe, socorro, não sei o que fazer, e aí eu ia falar e a gente ia falar do Caminhos. Vou até colocar aqui, ó. Que eu sou chique, porque eu aprendi. Tá no YouTube tem tudo bonitinho. Essa mãe pedindo socorro que eu faço, e aí a gente vai falar sobre o Caminhos, que é um curso de autoconhecimento para os adolescentes, porque esses adolescentes precisam ser vistos, esses adolescentes precisam se sentir incluídos, esses adolescentes precisam se sentir pertencentes a um núcleo. E aí é sempre do micro para o macro. Esse curso vai fazê-lo entender o porquê é que ele está desobedecendo, para que ele está desobedecendo. E a pergunta que me fizeram mas você sempre disse que tem que olhar para os pais antes de cuidar dos filhos. É verdade, eu continuo falando, eu assino embaixo do que você disse. A gente tem sim que olhar para a relação de pai e mãe, porque o que o filho está vivendo é consequência do que os pais estão vivendo. Só que a gente precisa olhar para essa criança, que a criança precisa ter voz. Porque já tem uma questão instalada. Isso, já então, está ali. Claro que eu tenho que olhar para esses pais poderem olhar para essa criança, mas já tem um sistema aqui nessa criança instalado que a gente precisa olhar também. E que para o adolescente, foi o que eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. A hora que você está emaranhado nessa confusão de briga de pai, de briga do filho com o pai, com a mãe, você não consegue sair daquilo, você não consegue levantar os olhos e enxergar algo diferente. Por isso que eu acho que o Caminhos vem exatamente para a gente poder conseguir fazer com que esse adolescente, com que essa criança, consiga enxergar esse meio, consiga enxergar alternativas para ele poder fazer diferente e, consequentemente, se sentir diferente, né, Vá? Porque isso afeta a escola, isso afeta relacionamentos amorosos,
Isso afeta dentro de casa, e não só com a família pai e mãe, mas avós, tios, afeta em todas as áreas, né, Vã? E você sabe que eu já tive adolescente que foi para lá, e muitas vezes eu falo, né? A gente fala lá, olha, se o seu pai e sua mãe tivessem, o que você pediria para eles? E já teve gente que disse, eu pediria para eles largarem o celular e olhar para mim. Olha, parar de trabalhar e olhar um pouco para mim. Não é parar de trabalhar, é parar de trabalhar tanto ou ficar o tempo todo, né? Então, assim, também tem um limite. E olhar para mim. Você sabe, o que eu acho mais legal, que a gente assiste, né, Dan, lá no Caminhos, o que é mais legal é que, como eles ainda são novos, eles não estão com os comportamentos negativos cristalizados. Então, a mudança deles é muito mais rápida. Agora, você sabe que até eu preciso lembrar de fazer isso. Quando os adolescentes vão para o Caminhos, a gente manda, né, dar um vídeo para os pais. Sim. Para que eles também possam olhar para esses adolescentes na volta, de maneira diferente. Porque senão é a mesma coisa que eu tenho um jogo de xadrez, eu tiro um peão daqui e daí depois eu vou lá e coloco no mesmo lugar. Isso. E aí vai ser tentado olhar da mesma forma. Vamos combinar, porque assim, achar que o filho é o problema e tirar o teu filho e colocar num curso e achar que a tua vida está resolvida, a gente não vai ser ilusão. É verdade, um pozinho de perigo vai mudar. Bem que eu queria. Eu também. O Caminhos vem para dar um passo muito largo nesse relacionamento, um passo muito grande para esse adolescente se sentir, ter autoestima, se sentir forte para dar o próximo passo, para começar essa trilha do autoconhecimento, mas os pais também. Não adianta tirar a peça do quebra-cabeça, polir e colocar no mesmo ambiente. Né, Vá? Você sabe que às vezes tem um filho que usa maconha, e até eu estava conversando com uma mãe, e eu falei para ela assim, você já experimentou parar de olhar para ele como maconheiro e olhar para ele como seu filho? Ela fez assim, ó, que susto! É mesmo? Não, e ela era uma pessoa que na adolescência aprontou muito. E ela virou e falou, nossa, você tem razão. Eu só olho para ele vendo a maconha. Eu não olho mais para ele vendo meu filho. Claro que é óbvio, né? Você contando isso vem na minha cabeça, é óbvio que a gente, como pais hoje, a gente quer proteger. A gente protege muitas vezes, a gente mete os pés pelas mãos. Então, é óbvio que o intuito é sempre proteger, fazer o melhor. A briga é para cada um que está fazendo. E muitas vezes essa briga faz com que ele tente mais ainda. E suba em lugares que essa relação vai desgastando e fica cada vez mais difícil. Mas, no fundo, tudo que a gente quer é tentar direcionar, é dar amor, é fazer com que esse adolescente não repita o que a gente já fez um dia. Mas, né? Proteger demais, você mutila seus filhos. Sem dúvida. Ele não tem força de ir para a vida. E outra, a hora que ele vai para a vida, ele cai. E não sabe levantar. Por que você acha que tem tanta tentativa de suicídio, tanto corte, tanto mutilação, se machucar hoje em dia? E via de regra os pais falam, mas eu faço de tudo, eu dou de tudo, eu faço tudo pelo meu filho. Às vezes é isso. Não tem uma frustração, não tem uma dificuldade, não estou dizendo que você tem que... mas não tem uma dificuldade, não precisa enfrentar nada, não precisa dar conta de nada. A hora que vai para a vida e toma a primeira pancada, eu não dou conta disso. Eu não aguento essa dor. Porque a pancada vai vir para todo mundo. A pancada todo mundo vai tomar em algum momento, em graus diferentes.
Só que o lance não é a pancada, o lance é a gente ter força para levantar. O fato é, esse adolescente ter estofo para dizer, caí, mas bora para a próxima. O que eu percebo quem que dá esse estofo para eles? Quem que ensina que eles falam? Agora, se eu faço por você, eu estou dizendo, você é incapaz e incompetente. O que eu ia dizer é, aí esse adolescente cai, e os pais hoje em dia, não, vamos que eu vou. E vai dando um jeito desse adolescente não sentir dor e não criando essa casca, e aí no próximo buraco que cair, o próximo tombo que ele vai, o machucado é maior. E aí ele não lidou com o primeiro, ele não vai saber lidar com o segundo. Então, é muito, muito, muito importante a gente falar sobre os pais também. Aliás, a gente precisa contar que a gente vai aplicar um curso para os pais. Então, a gente vai aplicar agora 17, 18 e 19 no Caminhos, que é para adolescentes de 12 a 18 anos, para exatamente eles olharem para essas dores, olhar para essas feridas que já estão e para se sentirem vistos. Você sabe, Vá, a constelação, uma das falas que mais emocionam é quando a gente vai terminar e falar as falas finais, é a hora que eles se encontram e um diz para o outro, eu vejo você. E eu acho que o caminho traz essa oportunidade do adolescente se sentir visto. A gente passa a vida buscando pertencimento, buscando se sentir incluído. E essa é uma questão muito forte para a adolescência, né, Vá? Sim, sim. Então, conta um pouco do Caminhos que a gente vai aplicar daqui a pouquinho, dia 17, 18 e 19 de novembro. É um curso super amoroso, super divertido, onde os adolescentes passam muito tempo, eles passam num hotel que é super agradável, onde tem muitas brincadeiras, porque eu acho que o autoconhecimento tem que ser e pode ser de uma maneira gostosa, leve, divertida, né? Mas que a gente trabalha muito sério, onde eles também podem e entram em contato com as dores, com as tristezas, com os sofrimentos deles. E com isso, a gente vai intercalando com atividades onde eles também estão trabalhando, enfrentando medo, enfrentando se relacionar. Eles dormem juntos, eles acordam juntos, os meninos num quarto, as meninas no outro, lógico, com um monitor dentro, mas eles fazem tudo juntos. Então, é um desafio. E eles vão se relacionando e aprendendo a conviver com as diferenças. Às vezes, os pais me falam, poxa, mas uma criança de 12 com uma criança de 18, fala, não tem irmão, não tem primo, não se relaciona com pessoas de outras idades. Não vai para a escola, né? Então, isso também é importante para eles aprenderem a se relacionar e conviver nessa relação, né? E o Caminhos, as pessoas me perguntam como que vocês conseguem em 2 dias trabalhar tantos temas? Porque a gente fala, né, de bullying, preconceito, sexo, drogas, vício eletrônico, celular, vícios, né? Então, assim, a gente trabalha... Por quê? Porque a gente trabalha o ser humano. Então, a gente olha para tudo isso e fala de tudo isso porque é um contexto da pessoa. Está tudo contido, né, Vá? A gente vai olhar para o adolescente, independente de quais sejam as questões de cada um. E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar é que, embora seja um curso em grupo, eles vão estar... Você que fala, né? Eles andam em bando, eles estão sempre juntos e nós junto com eles o tempo inteiro. Mas é um curso em grupo, mas cada um individualmente trabalha a sua questão, sem se expor, porque é uma questão muito forte para o adolescente a exposição, né? E eles se expõem se eles quiserem. Se eles quiserem. Uma hora que é tão louco que a gente fica preservando. Daí, depois de uns dias que eles já estão, porque de 1 dia e meio eles já estão super íntimos, né? Daí eles já estão íntimos, daí eles sabem da vida deles, coisa que eu ainda não sei, não soube. Já sabem, entendeu? E o que é legal é que a gente escuta os pais antes de ir, né, Dan? Sim. E a gente escuta eles lá. Então, a gente junta as duas coisas, não é também uma coisa só isolada, porque às vezes os pais nos trazem questões que eles não levam. Sim. E aí a gente pode estar trabalhando tudo lá, né? Com técnicas,
com divertimento. Então, assim, é muita interação, é grupo, a gente faz psicodrama, a gente faz meditação dirigida, a gente vai para a natureza, eles vão para a piscina, eles fazem tirolesa, rapel, fogueira. Trabalho manual, eles estão juntos, eles se divertem, eles dão risada, contam piada, e ao mesmo tempo conseguem. Aí que eu acho legal. Que a partir desses grupos que eles vão fazendo, eles vão entendendo a importância de se adequar, porque muitas vezes é muito importante poder perceber essa adequação. Agora eu posso brincar, agora eu não posso, agora é muito sério, agora é muito descontraído. Eles vão ter um também que é muito importante, né, como viver em sociedade, né? E a gente tem muita preocupação, né, de que seja bom. Né? Eu costumo dizer que assim, eles não querem ir, depois eles não querem voltar. Então, assim, às vezes os pais falam, ele não quer ir. Eu falo, eu sei, mas chegando lá eles vão gostar, porque gostam mesmo. São raríssimos, claro que já aconteceu, mas são raríssimos os que não gostam. E eles, às vezes, quando que você vai fazer um de uma semana? Que graça. Porque eu acho que é uma responsabilidade, porque para muitos é o primeiro contato com o autoconhecimento, de uma maneira forte, porque sim. Eles se trabalham da hora que eles acordam à hora que eles vão dormir. Então, eles estão sendo vistos e trabalhados o tempo inteirinho. Sim, e é uma experiência somática, né, Vá? Vai sentindo no corpo, vai acessando memórias do corpo, vai fazendo movimentos do corpo. Então, assim, é muito bacana, porque você não vai trabalhar só o que você tem no seu consciente. Você vai trabalhar seu sistema todo, você vai trabalhar suas dores do corpo, vai trabalhar suas dores da alma, suas dores do coração, que muitas vezes esse adolescente nem sabe da onde vem, por que vem e por que está ali. Então, vamos convidar esse povo querido que está aqui com a gente para o Caminhos e contar como entra em contato com a gente para poder ter mais informações, maiores informações sobre os grupos, que dia e horário. E, gente, o pessoal acha que tem bastante tempo, mas a gente já está fazendo inscrições. Nós temos vagas limitadas, não é mentira, assim, não é não é marketing, não é nada disso. Não, é verdade, porque às vezes as pessoas acham que é, né, Dan? E assim, não é, nós temos vagas limitadas, nós já estamos com metade do grupo já está inscrito, então assim, a gente não tem tantas vagas assim, porque a gente preza pelo cuidado e pela atenção, né? Então, assim, se realmente você tem interesse de verdade, entre em contato com a gente, já fala, já conversa, porque daqui a pouco não tem mais vaga mesmo, daí tem que esperar só o ano que vem para a gente poder fazer outro, né, Dan? Então, se você tem filho adolescente, não necessariamente precisa ter uma grande questão, para poder olhar para o autoconhecimento, para ele poder enxergar o que ele está vivendo, poder se sentir mais leve, mais tranquilo, poder dar passos mais largos e mais fortes. Tem o Caminho, dia 17, 18 e 19 de novembro. A gente vai ficar muito feliz de receber o seu amor, a gente sabe que é um grande amor, seu sobrinho, seu neto, seja lá quem for que esteja perto de você. E se você conhece alguém que você possa indicar, manda essa live, chama a gente no direct, que a gente vai ter o maior prazer. Tem o nosso telefone também, né, Dan? Quem atende somos nós, não é secretária, não é ninguém, é a gente que até as pessoas me falam, estou falando com você? Tá, é comigo mesmo. Isso. A gente faz questão de receber e explicar a importância desse trabalho, que o transformador é para a família. Então, fica o nosso convite, muito amoroso e muito carinhoso. Chama a gente por telefone, por WhatsApp, que a gente está aqui à disposição para conversar sobre o Caminhos. Isso mesmo. Vá, beijo, obrigada por mais um beijo, Dan, eu que agradeço. De novo. Semana que vem nós estamos aqui. Se você tiver dúvidas, manda para a gente durante a semana, entra, a gente vai fazer mais caixinha, pergunta o que vocês quiserem que a gente vai esclarecendo. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Um grande beijo, semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau, Dan, até. Até.